Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. O texto de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Os irmãos acharam? Amém? Tá meio frio até o amém. Não sai direito, né? Vamos lá, meus irmãos, então. O texto tem como título a consagração de Deus e a excelência do uso dos dons. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como um corpo temos muitos membros, e todos os membros têm a mesma função, não tem a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino, ou quem encoraja, use o dom para isso, o que contribui, faça-o com generosidade, quem lidera com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. Versículo 9, o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios em vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, não farei aqui uma exposição exaustiva de cada ponto, até porque nós temos muitas riquezas aqui no texto de Romanos. A ideia é que eu fale um pouco mais sobre este início, como uma continuidade daquilo que o nosso pastor irmão Israel falou semana passada, um pouco sobre a prática da vida de santidade, a resposta que nós damos a Deus
pelo fato das suas misericórdias ter nos alcançado. E a ideia aqui é justamente que este culto prático, racional, né, de acordo com as misericórdias de Deus, seja um reflexo da nossa vida diária com Deus. E não só com Deus, mas com a nossa visão consigo mesmo e também para com o nosso próximo e até mesmo os nossos inimigos, os nossos relacionamentos com os nossos inimigos. Então a ideia aqui é falar algo mais relacionado justamente a essa prática em relação aos nossos relacionamentos. Então eu não vou ser exaustivo aqui na função de cada dom, né, de cada atribuição que é dada ao novo cristão, aquele que se converte, aquele que está andando em Cristo. Então a ideia é que nós possamos falar um pouco de cada coisa em nossos relacionamentos, que é um pouco do que falta, meus irmãos, na nossa geração. A nossa geração é até muito evangelizada, de certa forma, porque nós temos um contato com o meio cristão, o evangélico, hoje em vários locais, seja ela pelas redes sociais, seja ela pelas igrejas, pelas inúmeras igrejas, né? Todos de alguma forma têm um certo contato com a religião ou com Deus, vamos dizer aqui superficialmente, de forma generalista, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer é que muitos cristãos, muitos ditos evangélicos, vivem muitas vezes essa vida cristã, né, entre aspas, mas vivem uma vida que não está de acordo com aquilo que de fato as Escrituras nos fazem viver. E com isso, aqui não é um apelo a um legalismo ou a uma vida de comportamento que demonstre somente algo exterior, mas algo que de fato vem de dentro para fora, algo que de fato ela deságua para a vida, para algo que nós vivenciamos, para algo que de fato faz parte da essência do novo cristão, daquele que experimentou as misericórdias de Deus. Então, quando Paulo faz esse apelo aos irmãos, aqui não só aos judeus, aos irmãos, mas também a todos os gentios, todos aqueles que se consideram cristãos e que de fato experimentaram as misericórdias de Deus, que vivam de acordo com essas misericórdias. O fato é que nós esquecemos disso e focamos somente no comportamento. Então, como uma continuidade aqui daquilo que o irmão Israel falou semana passada sobre uma vida de santidade, que vai muito além de comportamentos, é de fato uma vida que deseje, que anseie que o nome de Deus seja santificado. E é isso que eu quero falar através desse texto que nós vamos então tentar aqui entender um pouco melhor. É um texto bem conhecido, então vamos tentar aí refletir um pouco mais a fundo sobre isso. E aqui o título fica como Vidas Transformadas, Relacionamentos Transformados. Um comportamento da igreja, um comportamento na igreja e no mundo em que nós vivemos. Então, meus irmãos, no capítulo 1, do capítulo 1 até o 11, basicamente, Paulo abordou o sacrifício de Cristo, que Cristo fez por nós na cruz, como prova da misericórdia de Deus para conosco. Agora ele fala sobre o sacrifício que nós devemos oferecer a Deus como prova da nossa gratidão a Ele. Então, até o capítulo do versículo 1, do capítulo 1 até o versículo 11, Paulo está falando desse sacrifício que Cristo fez por misericórdia a todos nós. Agora, no capítulo 12, então, ele está falando especificamente sobre o sacrifício que nós devemos apresentar, mas não um sacrifício como era um sacrifício no Antigo Testamento, né? Mas um sacrifício vivo. É isso que ele está dizendo, como gratidão das nossas vidas pelo reconhecimento daquilo que Cristo fez por todos nós. E isso, meus irmãos, pode ter certeza, faz toda a diferença na vida daquele que foi salvo. Se nós não focarmos em Deus e nas suas misericórdias, de fato nós não conseguiremos viver uma vida de santificação. Isso vai estar sempre atrelado a um comportamento ou alguma coisa que nós queremos mostrar. Mas diferente disso, quando há gratidão em nosso coração, quando há de fato esse reconhecimento da pura graça divina que nos alcançou, nós desejamos viver uma vida de santificação, nós desejamos viver uma vida de impureza. Aquilo que nós temos como inclinação para a malícia, para a nossa carnalidade, agora passa a ser um desejo genuíno por uma vida de pureza, de justiça, onde nós temos o prazer de viver de acordo com o que o Evangelho nos propõe para viver. Então, no capítulo 12, meus irmãos, Paulo foca a sua atenção justamente nos relacionamentos, primeiramente com Deus,
com nós mesmos e com o nosso próximo e com os nossos inimigos, como eu mencionei. Uma vida transformada tem relacionamentos transformados. E aí que está o ponto, meus irmãos. É isso que deve gerar coerência na vida daquele que é cristão. Se nós fomos transformados, nada mais justo do que vivermos uma vida transformada, que de fato deságua para os nossos relacionamentos, para a vida que nós temos com Deus, para a vida que nós temos conosco mesmo, como nós nos reconhecemos, como nós nos vemos, a condição que nós temos diante de Deus e a vida que nós temos com aqueles que nós nos relacionamos. Então isso deve realmente gerar uma nova vida transformada, relacionamentos transformados. Não podemos amar a Deus e odiar os nossos irmãos. Isso nós temos aprendido ao longo da vida cristã, desde que nós nos convertemos. Não podemos ter um relacionamento vertical correto, né, se os nossos relacionamentos horizontais estão errados, né? Mais uma vez aqui a gente ouve esse mesmo ensinamento, mas esquecemos isso. Parece que nós precisamos só ter um contato direto com Deus e esquecemos que esse contato com Deus deve gerar, então, contato horizontal de uma forma coerente com aquilo que nós temos com Deus também. Então, meus irmãos, partindo do capítulo aqui, iniciando ele, Paulo, então, observa que Cristo entregou o seu corpo na cruz como um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Ele morreu por nós. Agora devemos entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, como o nosso culto, então, racional. Paulo roga pelas misericórdias de Deus, ou seja, com base no quê? Nas misericórdias de Deus. A base é Deus, é aquilo que Deus fez por nós. O teólogo John Stott, que ele diz que não há motivação maior para uma vida de santidade que contemplar as misericórdias de Deus. Então, se o Novo Testamento, a teologia, ela é graça, a nossa ética deve ser gratidão. A nossa ética deve ser gratidão. O nosso comportamento, a nossa vida de santidade deve ser gerada por gratidão. E a base destes comportamentos, dessa nova vida, é Deus, é as misericórdias de Deus, é aquilo que Deus fez por nós. Isso deve ser a motivação correta que nos inspira a querer viver essa vida de santificação. Então, meus irmãos, falando sobre o culto de forma racional, né, coerente, Paulo está rogando aos irmãos, ele está suplicando de certa forma, uma súplica, mas uma súplica com autoridade, rogando aos irmãos, dizendo: olha, vocês devem apresentar um culto coerente. E um culto coerente, meus irmãos, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, eles não estão relacionados só ao momento do culto, só ao momento que nós estamos na casa de Deus, mas para toda a vida, para a nossa adoração. Nós não adoramos a Deus, talvez os irmãos já saibam disso, mas a adoração não está restrita ao momento do louvor, está ampliada para a vida cristã. E aqui só é o reflexo daquilo que nós já vivemos. Então não espere que você viva uma vida totalmente oposta ao Evangelho no dia a dia e chegue aqui e vai acontecer algo sobrenatural, no qual vai te aproximar mais de Deus, que vai te trazer ser um cristão melhor. Não. É a vida que nós vivemos, a vida de adoração que nós vivemos, coerente com o Evangelho que está proposto todos os dias no nosso caminhar com Deus, na nossa vida com Deus. É isso que nós devemos entender, é isso que Paulo de alguma forma está falando do culto. Então a adoração aqui, meus irmãos, justamente é um reflexo daquilo que Paulo encerra o capítulo 11, verso 33. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria de Deus. Ele está aqui com essa expressão doxológica de adoração, de profunda admiração a Deus. Ele está falando isso, ele está falando dessa adoração no capítulo 11, aqui no verso 33. Agora ela é transformada, meu irmão, no capítulo 12, por um apelo para adoração no sentido mais amplo, daquilo que eu estou falando agora, como uma resposta das misericórdias de Deus. Essa profunda admiração que Paulo está demonstrando a Deus por sua grandeza, da sua mente insondável, dos seus propósitos insondáveis, desse Deus grande, desse Deus glorioso. A resposta disso é uma vida de adoração a Deus.
no qual nós nos entregamos completamente a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo. Isso, meus irmãos, de certa forma, é colocar em prática aquilo que nós oramos, aquilo que nós aprendemos aqui na oração do Pai Nosso. Quando nós falamos santificado seja o teu nome, como eu mencionei que eu fiz essa pregação, esse trecho, essa petição, quando eu mencionei sobre a santificação, não é que Deus precisa ser santificado por nós, Deus já é santo, obviamente, mas quando nós dizemos santificado seja o nome de Deus, nós estamos dizendo e reconhecendo que Ele é santo, e vivemos uma vida de acordo com essa santidade. Quando nós vivemos uma vida santa, nós estamos de alguma forma reconhecendo que Deus é santo, e demonstrando no mundo que nós estamos vivendo, que este Deus é santo, que nós o reconhecemos em nossas vidas. Que viver de acordo com isso não é só um comportamento e um padrão moral que nós queremos mostrar como uma certa moralidade, mas não, nós estamos vivendo uma vida que é coerente com aquilo que nós de fato estamos professando, que o nosso Deus é santo e que nós vivemos uma vida santa em gratidão ao Deus que teve misericórdia de nós, ao Deus que foi misericordioso com todos nós que vivíamos no pecado, que vivíamos escravos de uma vida que estava totalmente dependente da sua própria condição de carnalidade. Então, meus irmãos, viver de acordo com Deus que é santo. Então, algumas verdades precisam aqui, meus irmãos, serem destacadas. E, em primeiro lugar, Paulo fala aqui no versículo 1, dos corpos que são consagrados a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu suplico pelas misericórdias de Deus. Não estou aqui tentando convencer vocês com as minhas palavras, não é sobre mim. Estou dizendo que eu rogo vocês, eu suplico a vocês. Por quem? Pelas misericórdias de Deus, por aquilo que Deus fez a vocês. Entendam de uma vez por todas. Por aquilo que Deus fez, apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a palavra aqui, meus irmãos, rogar, ela aqui se mescla com súplica, como eu falei, e autoridade. A razão pela qual Paulo roga aos crentes judeus e aos gentios com esse tom de autoridade é porque Deus já lhes havia demonstrado copiosamente a sua misericórdia. Deus já tinha mostrado a todos e provado a todos nós que Jesus, que Deus nos amou, entregando o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Deus já provou isso por meio do seu Filho. Então ele está dizendo, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês por essas misericórdias que nos alcançaram, essa graça que nenhum de nós merecíamos. Olhem para isso, observem isso, se atentem para isso e vivam agora de acordo com essas misericórdias. De alguma forma aqui Paulo está ordenando, entreguem definitivamente as suas vidas a Deus, parem de viver dessa forma inconstante, entregue definitivamente, entendam que Jesus precisa reinar no coração de vocês, para que isso gere de fato comportamentos adequados, e não só comportamentos, mas uma vida, o reflexo de uma vida que compreende, que entendeu aquilo que Deus fez por nós. Este aqui, meus irmãos, é o sacrifício descrito como algo vivo, como algo de fato que está em vida, que tem virtude. Aqui, de certa forma, é um contraste com os sacrifícios antigos, cuja vida, do animal era tirada, no momento do sacrifício e apresentada no altar como um sacrifício santo, algo que era consagrado. Então aqui é um contraste que Paulo fala de vivo em diferença com aquele sacrifício que estava morto ali perante Deus. Ou seja, isso é consagrado, separado, é reservado para o serviço de Deus, é agradável a Deus, como acender em sua presença a oferta
de aroma. Então o sacrifício no Antigo Testamento era ofertado, o animal era morto, e ali também, de certa forma, aquele momento era um momento que gerava então um sacrifício, e aquele animal era queimado de certa forma para que houvesse esse aroma que fosse subido ao céu. Então o sacrifício agora ele é vivo, a essência de uma vida que está sendo apresentada a Deus, separada para Deus, para o serviço de Deus. É isso que nós precisamos entender. Agora, para entender e relacionar isso à vida e ao culto a Deus, a gente precisa entender como a nossa sociedade ela tem vivido. E a sociedade contemporânea, nós sabemos que ela é idólatra ao seu próprio corpo, vive uma idolatria ao corpo, né? As pessoas gastam, e muitas vezes nós mesmos gastamos rios de dinheiro só para nos sentirmos bem consigo mesmo. Nós queremos nos sentir bem, nós queremos de alguma forma, muitas vezes prestamos um próprio culto à nossa própria beleza, nós queremos estar sempre bem consigo mesmo, né? De certa forma isso gera um narcisismo, né? Um amor próprio exacerbado do nosso próprio corpo, do nosso próprio eu. Nós queremos estar sempre bem de certa forma. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela faz um contraponto a isso, e ela nos ensina não a cultuar o nosso corpo, mas a cultuar a Deus por intermédio do nosso corpo. E não só o corpo físico, de certa forma, de como nós nos portamos, mas principalmente de todo o nosso ser, de tudo que nós somos. Nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes da nossa conversão, oferecemos os nossos membros como um corpo ao pecado. Agora oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Não oferecemos mais um cordeiro morto no altar, como eu mencionei, mas nosso corpo vivo, que é o templo do Espírito, a morada de Deus, foi comprado por um alto preço. Devemos então glorificar a Deus com o nosso corpo, com tudo que nós somos, com todo o nosso ser. Precisamos fazer isso. Nosso corpo, meus irmãos, ele será ressuscitado e glorificado um dia. Esse mesmo corpo que por muitas vezes, né, na igreja antiga, e muitos entendiam que o corpo era, a matéria era má e que não interessava. Mas nós devemos prestar um culto a Deus com tudo que nós somos. Não só a nossa alma, com o nosso ser, mas o nosso corpo físico deve ser apresentado a serviço de Deus. Todo o nosso ser, tudo que envolve quem nós somos, este mesmo corpo vai ser ressuscitado e vai ser glorificado um dia. E nós precisamos entender. Consequentemente, então, o culto racional ou espiritual que prestamos a Deus pela consagração do nosso corpo não é prestado apenas na igreja, no edifício da igreja, mas a vida toda, no nosso lar, no nosso trabalho, em qualquer ocasião que nós estamos, nós prestamos culto a Deus. Então o que Paulo aqui vai vislumbrar quando ele fala de todo o nosso ser, de todo o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, ele não está restringido somente ao ambiente do culto. E isso, meus irmãos, posso dizer, ser crente na igreja é fácil. Chegar aqui e prestar um culto com reverência, isso é fácil. Fácil porque nós chegamos aqui e muitas vezes obtemos uma postura de, realmente uma postura aqui de contrita. Nós apresentamos uma postura muitas vezes de reverência, porque estamos na igreja, né? Nós somos reverentes muitas vezes com símbolos religiosos, com aquilo que se refere a Deus. Sim, nós somos assim. Nós fizemos isso muitas vezes. Nós não somos como as pessoas descrentes que muitas vezes esnobam essas coisas. Nós chegamos aqui e fizemos isso. E talvez achamos que isso está só refletido no ambiente de culto, onde o ambiente é espiritual ou o ambiente é religioso. E esquecemos que a vida ela não está delimitada a isso, mas a todo lugar que nós vivemos.
em todo o ambiente que nós vivemos. Então, se nós nos comportamos aqui com essa reverência, nós devemos nos comportar em qualquer lugar com essa reverência. Isso eu digo como um reflexo das minhas atitudes. Se eu não dou risada de piadas maliciosas em qualquer ambiente, na igreja muito menos, mas muito mais em qualquer outro ambiente que não é um ambiente religioso. Então, um reflexo desse ambiente deve ser o reflexo de qualquer outro ambiente que nós convivemos e vivemos. Então, o culto ele não está delimitado aqui. Nós prestamos culto em todas as atitudes que nós temos com todas as pessoas em todos os lugares. Demonstramos que somos diferentes porque, de fato, Cristo, o Espírito de Deus, invadiu os nossos corações, e não pense na palavra invadiu como algo pejorativo, mas de fato ele encheu os nossos corações por uma nova vida de pureza, por uma nova vida que anuncia e proclama as misericórdias de Deus. E de fato isso tem que ser algo que deve refletir para aquele que de fato reconheceu a Cristo como seu Salvador. Então ele não está restrito a este ambiente, a uma hora específica que nós estamos no culto, mas para toda a vida. Me refiro aqui mais uma vez ao teólogo John Stott. Ele diz que nenhum culto é agradável a Deus quando é unicamente interior somente, ou abstrato e místico, algo somente interior. A nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviços manifestado em nosso corpo. Isso deve refletir como atos concretos. O Evangelho deve se tornar algo concreto na vida daquele que de fato o recebeu, daquele que foi transformado. Há uma vida de coerência para isso, meus irmãos. Há uma vida de coerência. Eu não sei você, mas não me entenda mal, mas às vezes a gente cansa, meus irmãos, não no sentido que eu estou desapontado, que eu estou desmotivado, ou que eu seja santo mais do que alguém. Bem pelo contrário, meus irmãos. O que eu quero dizer aqui que cansa é que as pessoas ouvem o Evangelho. E não estou dizendo que as pessoas não vão errar, não vão pecar, mas as pessoas ouvem o Evangelho, veem o quanto as misericórdias de Deus foram sobre ela, e ainda assim, meus irmãos, vive uma vida totalmente contrária ao que o Evangelho propõe. Uma coisa, meus irmãos, é nós muitas vezes errarmos e pecarmos como pecadores. Outra coisa é viver uma vida escandalosa, é viver uma vida como se de fato aquilo que Cristo fez não importasse, ou como se Deus nem existisse, ou nós sairmos daqui sem de fato em nenhum momento lutarmos contra o nosso próprio pecado. Vocês entendem a distinção do que eu estou querendo dizer aqui? Não é o fato de as pessoas errarem, pecarem, porque nós vamos pecar e vamos errar como pecadores. O fato é de vermos uma vida totalmente contrária ao que o Evangelho está propondo. É de fato não lutarmos com o nosso próprio pecado para vivermos uma vida santa a Deus. É nós estarmos aqui ouvindo o Evangelho, e não digo só os irmãos que ouvem o Evangelho de certa forma, mas quem está pregando. Eu ouço o Evangelho, aprendo com toda a igreja e aprendo com aqueles que ministram aqui também. É ouvir isso e sequer refletir sobre isso. É sequer desejar aquilo que está sendo aqui anunciado pelo Evangelho. Meus irmãos, devemos todo dia acordar com uma mentalidade transformada. E é isso que Paulo está rogando, que haja uma transformação da mente, que todo dia de manhã nós possamos de fato, que os nossos primeiros pensamentos sejam a Deus. Que de fato ao acordar nós possamos pensar em Deus, assim como o hino aquele, Sejais meu universo, que Deus seja a primeira luz em nossa janela e nos iluminar para vivermos uma vida transformada, que de fato essa luz nos alcance todos os dias, para que possamos viver uma vida, no mínimo em uma batalha, em que nós possamos viver uma vida agradável a Deus. É isso que todo crente nascido de Deus deve desejar e almejar. Viver uma vida santa, pura, que mostrem, olha, eu sirvo a Deus, e não como anúncio aqui de uma vida, de uma proeminência pessoal, mas que de fato desejo assim, que Deus seja glorificado hoje na minha vida, que os meus atos demonstrem que, meu Deus, Ele é santo, que aquilo que Cristo fez, que o meu Salvador, que o meu Redentor fez por mim, de fato é real,
ela existe, ela traz significado, porque eu vivo uma vida de significado, porque eu vivo uma vida com uma realidade. Ao contrário disso, o nosso testemunho às vezes é de desespero, é de muita ansiedade, é de muita desconfiança. Nosso testemunho às vezes é o contrário, mas que o desejo de viver uma vida santa seja por causa das misericórdias de Deus, que as pessoas olhem para nós e digam assim: de fato, este Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que salva, é um Deus que de fato é bom. É isso que as nossas vidas de alguma forma deveriam anunciar. É isso que de alguma forma o nosso serviço cristão, os nossos relacionamentos deveriam anunciar. O foco não é nós, é aquilo que Deus fez e aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. No mundo desesperançoso, no mundo caído em pecado, em malícia, eles precisam ver de alguma forma aquilo que Deus tem feito na sua igreja, no seu povo, que de fato ama de verdade, que de fato vive uma vida de verdade, com significado, com uma essência verdadeira, com algo que de fato vem uma transformação interior para fora, diferente de um comportamento sequer, de algo que nós queremos demonstrar de nós mesmos, mas algo que de fato aconteceu, de uma verdade que nos transformou, de uma verdade que de fato nos libertou para uma nova vida. É isso que Paulo está rogando, por aquilo que Deus fez. Apresentem os vossos corpos, prestem um culto coerente, vivam de forma coerente, com base naquilo que Deus fez. Tem como viver, Paulo está dizendo, tem como viver, porque se vocês olharem para Deus, se vocês olharem para aquilo que Deus fez por vocês, tem como viver no poder do Espírito, para uma nova vida, uma vida viva, apresentada a Deus. Glorificamos a Deus em nosso corpo quando contemplamos o que é santo, quando os nossos ouvidos se deleitam no que é puro, quando as nossas mãos praticam o que é reto, quando os nossos pés caminham por veredas de justiça. Uma santificação que não se estenda ao corpo é essencialmente espúria, é adulterada, se não dizer falsa. Tem um teólogo que faz uma pergunta aqui, William. Ele faz uma pergunta da seguinte forma: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ele se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Não, isso não será suficiente. Mas precisamos ter a prática ativa do bem. E a mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar, o ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos, pois um sacrifício não tem nada impuro, um sacrifício é a primícia de outras coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os nossos membros. Ou seja, o Evangelho, e eu já falei por muitas vezes sobre isso, o Evangelho não é somente coisas que nós devemos deixar de fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não, o Evangelho não diz respeito somente àquilo que nós não devemos fazer, mas justamente sobre virtudes opostas. Nós devemos viver uma vida ativa. Cristianismo não é viver uma vida somente passiva, onde nós vivemos uma vida em que nós fomos transformados, olhamos para as misericórdias de Deus, nos deleitamos na misericórdia de Deus, vemos uma vida regalada nessa gloriosa misericórdia. Não, não é somente isso.
Nós devemos viver uma vida santa para proclamar o Evangelho, para anunciar quem Deus é. E em resposta a isso, vivemos uma vida em gratidão a Deus. E não só a vida de gratidão a Deus, não diz respeito só a uma vida que nós somos gratos. Obrigado, Deus, por aquilo que você fez. Obrigado porque o Senhor é bom para mim. Não, Deus quer que nós vivemos uma vida de serviço a Ele. E isso vai replicar em tudo aquilo que Deus nos deu para vivermos a serviço da sua igreja. E gratidão e amor a Deus é expressar de fato em atitudes concretas, no qual nós servimos, no qual Paulo está dizendo, em algum outro relato também na Bíblia, ele vai falar, não adianta só nós deixarmos de roubar, todavia ele vai dizer, trabalhe para que você possa se sustentar e também contribuir para aquele que necessita. É a virtude oposta. Não basta só deixar de fazer ou viver uma vida ética bonita. Olha, eu não roubo, eu não faço isso, não falo aquilo, como se a gente estivesse fazendo um favor. Quantos de vocês já ouviram algumas pessoas direm assim, olha, não aqui querendo constranger ninguém, ou alguma pessoa que já fez isso, ou alguma pessoa que não conhece a Deus, né? Já teve essa fala. Eu já vi algumas pessoas chegarem até mim e dizer, olha, eu não roubo, não faço isso, né? Tu poderia me ajudar. E uma vez eu corrigi uma postura de um rapaz que até era desviado e veio pedir ajuda para mim. E ele disse assim, não, olha, mas eu não faço nada errado, eu não roubo. Como ele estivesse fazendo um favor. E às vezes a gente faz a mesma atitude, talvez não da mesma forma, mas a gente faz isso, não, mas eu não faço isso, não faço aquilo, né? Como se estivesse fazendo um favor. Meus irmãos, nós não fizemos essas coisas porque nós nascemos de novo. Se você não rouba, se você tem um bom caráter, vamos dizer assim, transformado por Deus, você não faz um favor. Se você é um marido fiel, você não está fazendo um favor para sua esposa. Se você está agindo com gentileza, com bondade, com os teus filhos, com os teus amigos, você não está fazendo mais do que o seu dever. A gente vive um momento que qualquer atitude boa a gente se exalta. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, mas eu sou um marido fiel. E daí a esposa está tentando agradar o máximo o marido porque ela tem medo de perder o marido. Imagina isso na igreja. É terrível, porque parece que hoje a gente está prestando um favor em ter atitudes coerentes com aquilo que o Evangelho nos propõe para viver. Se eu vivo uma vida de bondade, de justiça, de retidão, é por causa das misericórdias de Deus, com base nas misericórdias de Deus. Nós não fizemos, meus irmãos, os nossos esforços não são para nossa autopromoção ou porque simplesmente nós devemos fazer porque nós queremos manter o status. Nós fizemos por causa de Deus, nós fizemos porque a misericórdia nos alcançou, nós fizemos porque fomos transformados pelo Evangelho, por uma vida de gratidão, por uma vida que almeja e deseja que o nome de Deus seja glorificado, que o nome de Deus seja erguido, que o nome de Deus seja honrado. É isso que nós fizemos. Este é o nosso culto racional. É dessa forma que prestamos culto a Deus a todo momento, a todo instante. E isso deve refletir em nossos relacionamentos. Então a vida cristã também deve expressar virtudes de ações concretas a todo momento, a todo instante. Dessa forma glorificamos a Deus e prestamos um culto racional a Deus. Há duas palavras aqui que regem esse versículo, que em segundo lugar fala sobre mentes transformadas no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui duas razões para isso, que regem, que direcionam este comportamento, essa transformação, a não conformação e uma transformação. O mundo tem uma forma, essa forma, ela por vezes ela é flácida, ela é elástica. A forma do mundo é uma forma de um relativismo moral, é uma ética situacional e simplesmente ela muda, ela se transforma a todo momento. Então o crente é alguém que não põe o pé nessa forma, não se amolda ao esquema deste mundo, mas se transforma pela renovação da mente. Então a forma do mundo é um esquema que muda a todo dia. Em vez de entrar nessa forma para sermos conformados a ela, devemos ser transformados de dentro para fora pela renovação da nossa mente.
Em vez de nós vivemos o padrão do mundo em desacordo com Deus, os crentes são exortados a deixar que a renovação da sua mente, pelo poder do Espírito Santo, transforme a vida, harmonizando-se então à vontade de Deus. É isso que precisamos fazer. Aqui o teólogo William Barclay fala o seguinte: não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. O cristão deve adotar o padrão não deve adotar o padrão exterior e transitório deste mundo, mas ser transformado pela sua natureza íntima com Deus. Então Paulo usa essas palavras como esquema, né? O molde desse mundo como uma alusão a essa forma que é mutável do mundo, né? E nós devemos viver não dessa forma, não neste esquema, numa aparência exterior. E aqui transformar, Paulo está dizendo, traduzido por transfigurar, que é a mesma palavra que tem no texto de Mateus 17, em nossa língua aqui equivale a uma palavra de metamorfose, ou seja, descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. Então, meus irmãos, a busca do Evangelho, uma vida de santificação, não está em nosso comportamento, não está em uma atitude externa que demonstre alguma coisa para as pessoas, não está em comportamentos que de alguma forma queiram demonstrar uma vida santa, mas é uma mudança que vem de dentro, e essa mudança só existe pelo poder do Espírito. E como isso acontece? Quando temos uma vida em comunhão a Deus, com comunhão com Deus, uma vida que nós nos relacionamos com Deus. De fato, isso nos transformará a cada dia, a cada momento. E como isso acontece, meus irmãos? Mas eu queria que acontecesse. Não vai acontecer, meus irmãos, se nós alimentarmos a nossa vida somente com coisas impuras. É como eu falei inicialmente aqui, não adianta viver uma semana totalmente expondo as nossas vidas somente a coisas impuras, ou talvez não sejam totalmente impuras, talvez sejam coisas legítimas que nós fizemos no dia a dia, mas essas coisas minam o nosso coração e não nos dá prioridade em glorificar a Deus, em amar a Deus. Essas coisas não nos aproximam de Deus. Então, se nós não alimentamos uma vida espiritual, não conseguiremos prestar um culto de fato a Deus como um sacrifício vivo. Nós chegaremos aqui no final da semana e não vai haver fervor, não vai haver desejo por pureza, não vai haver desejo por prestar um sacrifício vivo. Na verdade, será um culto morto. E, meus irmãos, a gente vai tentar tirar leite de pedra aqui e não vai acontecer nada. Talvez a gente consiga até forçar um choro. Talvez seja duro falar dessa forma, e aqui não estou julgando nenhum comportamento exterior que aconteça no culto, graças a Deus, porque o poder de Deus nos move, nos traz contrição para prestar um culto, e de fato nós choramos, nós expressamos com a nossa vida uma adoração a Deus. Mas o que eu quero mencionar aqui, que é algo que de fato, uma transformação interna, que de fato quando nós chegamos aqui, o culto faz sentido, a vida com Deus faz sentido, os louvores, a palavra de Deus faz sentido, e nós vivemos essa vida em adoração a Deus. Agora, se nós não vivermos isso no nosso dia a dia, se nós não conseguimos viver isso em todos os momentos, meus irmãos, não vai sair leite de pedra. Nós não conseguiremos prestar um culto a Deus. E sabe o que vai acontecer? Nós chegaremos aqui e ficaremos insatisfeitos com o culto. Nós ficaremos insatisfeitos com o louvor. Nós ficaremos insatisfeitos com a palavra de Deus. E vamos exigir de Deus que Deus faça algo na nossa vida. Por que a palavra de Deus não fala comigo? Deus, por que não está falando comigo? Por que eu não me sinto mais participante da igreja? Por que eu me sinto deslocado? Por que a igreja isso? Por que a igreja aquilo? Por que a igreja, não sei, alguma coisa está acontecendo? A igreja, o pastor, é o piso da igreja, o chão, é o local, não sei, não tem mais aquele brilho. É óbvio, não vai ter mais brilho. É óbvio, o teu coração não está deslocado da igreja nem das pessoas, está deslocado de Deus. O problema está no coraçãozinho, meus irmãos, e nós devemos nos alinhar a Deus. Pode ter certeza, meus irmãos, se nós nos alinharmos
a um sacrifício puro, santo a Deus, de fato, este culto se tornará significativo, não somente aqui, mas em tudo que nós fizemos. Em tudo, e em todo momento, em todo lugar. Como é bom, meus irmãos, assim, como uma experiência pessoal, eu digo a vocês. E acredito que vários irmãos já viveram isso. Como é bom a gente estar indo para o trabalho, ou caminhando, enfim, fazendo qualquer coisa. E tu poder contemplar as misericórdias de Deus. É tu falar... É muito bom, meus irmãos. É tu falar ou iniciar uma oração e lembrar de algo do que Deus fez. Qualquer coisa mínima. E o olho já marejar assim. O coração já palpitar. Por lembrar de qualquer coisa. De qualquer momento com Deus. Ah, meus irmãos, isso é muito bom. É de fato viver algo significativo, real. Não é algo só presencial aqui, mas é algo que está sendo vivido a todo momento. As esperanças de Deus nos enchem em momentos de conflito, de momentos de dores, de ansiedade. A gente pensa assim, Deus é poderoso. Talvez seja coisas clichê que nós pensamos aqui, mas quando elas são reais e verdadeiras, qualquer coisa que nós pensamos em Deus, na sua onipresença, na sua onipotência, aquilo já nos enche de esperança. Aquilo já nos conforta. Porque Deus está se relacionando conosco. Nós estamos vivendo com Deus. E isso faz toda a diferença, meus irmãos. Isso faz toda a diferença. O rancor dá lugar à alegria. A mágoa que muitas vezes sentimos dá lugar ao perdão. Tudo isso, meus irmãos, começa a fazer sentido. Começa a ser vivenciado. Nós podemos sentir sentimentos, muitas vezes, que nos levam ao pecado. Mas quando lembramos do Evangelho, lembramos do nosso relacionamento com Deus, isso já nos enche. O crente pode se magoar, mas ele não permanece magoado. O cristão pode se chatear, mas ele não permanece chateado. Ele pode se entristecer, mas ele não fica triste sempre. O Evangelho propõe isso para as nossas vidas, que vivamos de acordo com isso, que possamos experimentar isso. Não é uma coisa distante de nós. Pelo poder do Espírito, Deus nos dá isso, nos deu isso por meio de Jesus. Está aqui. E não só isso, mas Deus nos deu ferramenta, nos deu capacidade pelo poder do Espírito para vivenciarmos isso. E é isso que nós precisamos viver. Estou empolgado aqui, eu acho que não vou conseguir falar tudo. Mas, meus irmãos, temos assim uma metamorfose gerada pelo poder do Espírito. Quando o nosso corpo é consagrado, a nossa mente é transformada, nosso culto torna-se racional e experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Continuando aqui do verso 3 a 8, vou fazer um resumo aqui. Paulo, em virtude da sua autoridade apostólica, ensina e desenvolve a cooperação e a harmonia na igreja local. Um espírito voltado para este mundo, para que busca a satisfação pessoal e a competição, não pode compreender os ofícios dados por Deus a cada pessoa em favor da igreja. Uma estima exagerada da própria importância precisa dar lugar a uma estima equilibrada da posição de cada um. A fé do cristão, ou o evangelho em que ele crê, é o padrão segundo o qual os cristãos devem se medir. Somente então eles atingem uma estimativa sóbria e sensata de si mesmo, como igualmente com os seus irmãos, ambos pecadores revelados nas suas verdadeiras intenções pelo julgamento da cruz de Cristo, e também como objetos da misericórdia imerecida e triunfante de Deus em Jesus Cristo. É isso que Paulo fala e menciona no versículo 3, que nós não devemos ter essa estima, nós devemos ter a estima correta de nós mesmos, tudo que Deus nos deu. Meus irmãos, se uma mente que não foi transformada, uma vida que não está de acordo com essa mudança interior para fora, nós teremos uma estima errada de nós mesmos. E quando Paulo nos adverte e exorta-nos a ter uma estima correta
ela deve ser medida pelo Evangelho e pela cruz de Cristo, para que então nós possamos servir a sua igreja e aos nossos irmãos com os dons de forma correta, os ofícios que Deus nos deu. Porque, meus irmãos, imagine só, se nós não formos transformados, toda a mentalidade mundana, toda a mentalidade do mundo de competição, não só de competição, mas de satisfação pessoal, de satisfação própria. Se isso não haver essa transformação, todos os ofícios que Deus nos deu será utilizados de forma inadequada. Os dons, de certa forma, são para a edificação da igreja. Se uma mente transformada, se alguém que foi transformado não fosse transformado, ele utilizaria esses dons para benefício próprio. E isso acontece. Os dons muitas vezes são utilizados para uma autopromoção, para uma demonstração de autopromoção de que há uma espiritualidade naquele que tem os dons. Então, Deus não deu esses dons para uma autopromoção, e sim para edificação. Por isso, não há, meus irmãos, como viver uma vida de serviço a Deus e de demonstração de dons sem que nossa mente seja transformada antes para uma nova vida. Porque senão, meus irmãos, os dons ou os talentos que Deus nos deu será utilizado para satisfação pessoal ou talvez para competição. Por que Paulo diz à igreja de Corinto: vocês são carnais e não espirituais? Porque eles estavam usando os dons e de forma inadequada. Não era para crescimento da igreja, para edificação da igreja, mas para autopromoção, para uma satisfação pessoal, para demonstrar espiritualidade. Então, meus irmãos, nós somos salvos para servir. Nós somos salvos para viver uma vida santa, para ter comportamentos adequados e coerentes com o Evangelho, e não ao contrário. Nós não queremos viver comportamentos adequados para sermos salvos. Nós não queremos viver uma vida que demonstre santidade para demonstrar que em algum momento Deus nos salvou. Ao contrário disso, nós vivemos assim e de acordo com isso, porque fomos salvos, para vivermos uma vida coerente ao Evangelho, prestando um culto racional. Quando você serve alguém, quando você utiliza os seus dons ou busca os seus dons em benefício da Igreja de Cristo, isso é uma mente transformada por Cristo, querendo servir a Deus, querendo prestar um culto a Deus. E esse culto a Deus, ele deságua em nossos relacionamentos para com os nossos irmãos, pela uma correta compreensão de quem nós somos, pela condição que temos. E tudo que nós somos passa por um crivo, passa por uma peneira que é o Evangelho e que é a cruz de Cristo. E isso então de fato nos faz viver essa vida agora adequada, né, em conformidade não com o mundo, mas com as Escrituras, e passa então a nortear, a orientar o nosso comportamento para com o nosso próximo. Então não tem como viver um culto genuíno com Deus, uma vida em sacrifício vivo a Deus, né? Não tem como não viver isso e não conseguir viver isso com o nosso próximo. Isso não tem como acontecer e não desaguar para a vida. Então parece um pouco ousado dizer, quando a gente fala assim, não, mas algumas pessoas parecem que não experimentaram o poder de Deus ou uma vida transformada com Deus. E realmente não tem como julgar de fato quando isso acontece. Mas, meus irmãos, é impossível que um crente que foi transformado por Deus, um crente que foi salvo, ele não desejar servir a Deus, ele não desejar ser útil para Deus, seja por qualquer motivo, por qualquer circunstância, a mínima coisa ele tem desejo de falar do Evangelho, de servir alguém, de ajudar alguém. E aqui a postura não é só de prestar algo como um comportamento que como é que eu posso dizer? Só um comportamento externo de querer ajudar alguém, mas de fato é querer viver isso, querer estar na igreja. Por isso, meus irmãos, é óbvio que alguns de nós, muitas vezes, no caminho de desânimo, tem o pecado, tem muitas coisas que interferem, que intercorrências que nos prejudicam muitas vezes, mas isso não é a condição cabal, final daquele que está vivendo com Cristo.
Porque a condição daquele que ama a Cristo é querer viver em comunhão, é querer viver entre os santos, servindo os santos, motivado em querer servir, querer buscar dons para que de fato ele seja alguém que possa estar ajudando, contribuindo. Esse fervor, meus irmãos, desde o momento que Cristo me salvou, desde o momento que Cristo me trouxe à igreja, que me envolveu com o seu povo, com o seu santo povo, sempre, meus irmãos, Deus me atraiu para poder viver em comunidade, me fez amar as pessoas, me fez querer viver em comunhão, querer ajudar de forma mais mínima possível, mas sempre querer estar envolvido com alguém. Então, não existe coerência para aquele que vem à igreja e diz, não, eu não quero me envolver muito, não, eu não faço isso porque, não posso me envolver muito, para lidar com pessoas é difícil. Meus irmãos, a família de Deus é assim. Aquele que foi salvo por Cristo, ele quer ter utilidade, e não utilidade para que ele possa se sentir bem consigo mesmo, mas utilidade porque ele sabe que está investindo no reino de Deus, em todos os sentidos. Ele tem um comportamento que ele ama estar na casa de Deus, servindo as pessoas, sendo gentil, sendo hospitaleiro. E é isso que Paulo de alguma forma vai dizer, que o culto racional, a vida de transformação, ela deságua para isso. Não tem como não tem como isso não desaguar para a vida. E é isso, meus irmãos, que o evangelicalismo está pecando. Uma vida transformada, ela tem que ser o reflexo de algo concreto, de algo que nós vivemos. E aqui, meus irmãos, reflete em tudo, seja com o nosso próximo, seja com a nossa vida, que é o que eu venho falando já desde o início. Não adianta, meus irmãos, e aqui eu vou até ser pontual, não adianta, meus irmãos, a gente querer servir a Deus aqui na igreja, ou querer viver uma vida de aparência, e a gente continuar vivendo velhos hábitos. É isso que Paulo está dizendo. Eu continuar a deixar de ser hospitaleiro, deixar de ser generoso, deixar de ajudar o nosso próximo em atitudes concretas. E é isso que está faltando. A gente está vivendo um em si mesmamento daquilo que é benéfico para nós mesmos. Porque, meus irmãos, viver uma vida consagrada a Deus também replica em viver uma vida consagrada ao serviço de Deus. E viver a serviço de Deus, muitas vezes, toma o nosso tempo. E quando eu digo isso, meus irmãos, você tem família, eu tenho família, mas eu não dou como algo que eu digo assim, estou dando a Deus, mas eu presto como um sacrifício vivo o meu tempo a Deus. Estar na igreja, visitar um irmão, estar aconselhando alguém, ir até o necessitado, receber pessoas, isso é doar, é sacrificar o nosso tempo a Deus, está envolvido em um serviço. Se você está vivendo uma vida, meus irmãos, sem que isso aconteça, a gente está deixando também de prestar um culto racional a Deus, porque isso não está desaguando em atitudes concretas de uma vida a Deus. Quando eu deixo, meus irmãos, muitas vezes o meu lar, a minha esposa ou minha filha, o tempo que eu tenho com elas, para estar aconselhando alguém, ou nós estamos doando parte do nosso tempo para que nós venhamos receber um irmão, para conversar acerca do reino de Deus, para aconselhar, para ajudar. Quando nós, de alguma forma, abrimos mão de coisas que seriam próprias nossas, é de fato prestar um culto a Deus em auxílio ao nosso próximo também. E é isso que está faltando, meus irmãos. Nós passamos semana após semana e não nos preocupamos uns com os outros. É isso que Paulo está dizendo. Este é o reflexo de uma vida transformada, onde eu procuro o meu irmão. Nós falhamos nisso e muito, e isso não é só um dever da liderança da igreja, mas quantos de nós estamos preocupados com o rumo da nossa igreja, ou dos irmãos que estão em pecado, ou dos irmãos que estão fracos na fé? Quantos de nós ligamos para os nossos irmãos? Quantos de nós marcamos um encontro com o nosso irmão? Talvez você diga assim, mas a pandemia, mas o que você fez antes da pandemia? É isso, meus irmãos, a gente precisa mostrar coerência. A gente vai falhar, mas qual é o esforço que nós estamos fazendo para que isso seja real e concreto? Qual é a importância que nós estamos dando ao nosso irmão da fé? E isso, meus irmãos, tem que acontecer. Nós devemos nos preocupar uns com os outros.
E Paulo, meus irmãos, ele vai ser pontual. E parece, mas o Edilene não está exigindo isso de nós. Tá falando, não, Paulo está falando dessa igreja e isso acontece. Ele vai finalizar os versículos lá, e eu estou resumindo bem isso aqui. Ele vai falar assim: meus irmãos, vocês devem chorar com os que choram. Vocês devem alegrar-se com os que se alegram. Como é que isso acontece, meus irmãos? Acontece quando você vai num enterro e chora com o teu irmão, ou se você não pode estar presencial lá, você no mínimo chora por ele, ou liga para ele, ou manda uma mensagem para ele: meu irmão, estou contigo, estou também sentindo a tua dor de certa forma. Paulo está dizendo isso em atitudes concretas. Ou será que eu estou enganado? Será que Paulo está falando de chorar com os que choram é algo metafórico? Não, meus irmãos, é algo concreto. Ele está falando aqui, meus irmãos, vocês devem chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, meus irmãos. Não é uma encenação. Quando Paulo está falando dessas atitudes, a igreja ela não é um lugar de encenação, de hipocrisia. Ele está falando de fato nós devemos amar, de fato nós devemos vivenciar essas coisas. E vivenciar essas coisas exige relacionamento. Não estou dizendo agora que a gente vai, é óbvio, em época de pandemia a gente não pode se aglomerar, mas tem como, meus irmãos, tem como. Pode parecer aqui, meus irmãos, e algumas pessoas podem talvez interpretar dessa forma, deixa eu dizer uma forma mais adequada possível. Às vezes a gente deixa de fazer coisas, meus irmãos, e eu pergunto para vocês, talvez não foi possível, mas eu estou dando um exemplo aqui. Talvez você se importou lá com a nossa irmã Tanira, você talvez pensou assim: vou tentar visitar. Meus irmãos, isso exige tempo da gente, mas o que a gente está fazendo? A questão é essa, a essência é essa. Estou dando o exemplo da nossa irmã Tanira, ou do irmão Aloísio. Mas o que a gente está fazendo de fato, meus irmãos? A vida transformada está nos incomodando para alguma coisa? É isso, meus irmãos, atitudes concretas. Porque dia após dia está passando, a gente só está justificando, a gente não está mudando a nossa atitude, a mente transformada não está desaguando para de fato para uma vida transformada. É isso, meus irmãos, o comportamento da igreja, é o fervor da igreja, é esse calor da igreja em ser igreja. Uma vida, pessoas que experimentaram os dons de Deus precisam ter atitudes coerentes a isso. Este é o nosso culto racional a Deus, e Paulo está citando isso porque ele disse: Deus deu dons à igreja, a uns profecia, a um ensino. Isso está sendo utilizado em favor do serviço cristão. Isso está acontecendo. Ele está falando sobre o dom de servir. Será que nós estamos servindo uns aos outros? Você entende que o culto racional ele não está relacionado só a uma vida transformada com Deus, mas ele está dizendo: olha, Deus deu dons a vocês, e esses dons é para edificação uns dos outros, e isso deve haver um relacionamento, isso deve haver de fato atitudes concretas que desagam para a igreja igreja está crescendo, nós estamos crescendo uns com os outros, nós estamos nos amando nós estamos nos amando mutuamente. Essas atitudes concretas, meus irmãos, e olha só, ele fala o seguinte: o amor seja não fingido. Então é isso, Paulo está dizendo assim: será que os irmãos fingiam? Não, ele só está dizendo assim: irmãos, não é um fingimento, porque não é uma encenação que vivemos aqui, não é uma utopia, não é um ideal a ser alcançado. Nós alcançamos por meio de Jesus, é real, é concreto. Jesus nos amou, Jesus vem em carne. Deus não encenou, Deus não contou uma história fictícia de um amor. Ele provou o seu amor em uma atitude concreta. Cristo veio até nós, Cristo encarnou, Cristo amou, Cristo abraçou, Cristo chorou, Cristo comeu com pecadores, Cristo abraçou pessoas. Atitudes concretas, coisas vivenciadas. Então não é algo irreal, não é uma utopia. O Evangelho não foi criado como uma história, um conto, a nos motivar a viver uma vida bonita, uma vida filosófica, em que nós filosofamos sobre o amor. Ai, como o amor é lindo, ai, como é bom amar, como eu amo tudo, como adoro tudo. Não é isso. Cristo encarnou, Cristo sofreu, Cristo vivenciou. Nós somos filhos de Deus, experimentamos um novo nascimento para vivermos as verdades de Deus.
para vivermos, para sentirmos. E isso, meus irmãos, e é por isso que Paulo está dizendo sobre esses sentimentos. Esses sentimentos, nós somos seres sentimentais, sim. Não um sentimentalismo, mas somos seres que sentimos. E ele está dizendo para viver esses sentimentos com verdade, de verdades que nos transformaram e que nós podemos viver de fato. Então ele está dizendo aqui, esse amor não seja fingido, não é um palco de uma hipocrisia que nós estamos encenando aqui, mas de fato é sem fingimento. De fato nós devemos repudiar aquilo que é mal e vivermos então nos apegando ao bem, a coisas boas. Ele está dizendo assim, amai-vos de coração, o centro de tudo, uns com os outros, com um amor fraternal, de irmãos, considerando uns aos outros como um irmão de sangue, carne e sangue. Jamais, eu acredito que nenhum de nós teremos coragem de passar a perna no nosso irmão de sangue, né? Nós zelamos pelo nosso irmão de sangue. Da mesma forma, os irmãos da igreja devem pensar dessa forma. Nós devemos querer isso, desejar isso. Quando ele fala, nós devemos não ser descuidados com o zelo, nós devemos ter zelo uns com os outros. Ele fala fervorosos no espírito. A gente experimenta uma frieza no qual a gente fala de coisas lindas, majestosas, falamos de amor, algo que deveria aquecer os nossos corações, mas ao mesmo tempo esquecemos de viver isso com fervor uns com os outros. Falta esse amor, esse fervor para que isso aconteça. E resumindo, ele vai falar desses sentimentos e disse: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos em acompanhar humildes aqueles que são fracos. Então, meus irmãos, resumindo isso, é exatamente isso. Precisamos viver o Evangelho. Precisamos viver de acordo com aquele que nos transformou. E a base disso é as misericórdias de Deus. Cristo nos salvou para isso, para uma nova vida, para uma vida que de fato deve acontecer na vida do cristão. Se nós não estamos vivendo isso, nós precisamos, meus irmãos, nos jogarmos aos pés de Jesus e pedirmos que Deus tenha misericórdia e nos faça desejar viver essa vida transformada e que isso desague para a vida cristã, para os nossos relacionamentos. E não só para aqueles que são os nossos amigos, aqueles nossos irmãos que nós nos damos bem, mas também para os nossos inimigos. O cristão, meus irmãos, aqui só fazendo uma conexão com essa questão dos inimigos, e bem resumido, o cristão é aquele que não busca conflito. Quando Paulo diz, se possível, tente paz com todos, ele está dizendo que muitas vezes não vai ter como ter paz com todos. Por quê? Porque o Evangelho também, meus irmãos, Cristo ele não fazia inimigos, mas ele tinha inimigos. Então, da mesma forma, nós não queremos ter inimigos, nós não fazemos inimigos, mas nós muitas vezes temos inimigos por causa do Evangelho. Então, quando ele fala, se possível, ter de paz com todos, o preço da paz, meus irmãos, ele não pode ser mais alto do que o Evangelho. Muitas vezes vai conflituar. E em nome da paz, nós não podemos distorcer ou adulterar o Evangelho. Nós devemos ficar com o Evangelho e com a verdade. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos não ser pessoas conflituosas. Nós não queremos envolvermos em discussões tendenciosas ou discussões que não vai chegar a lugar nenhum. Mas, ao contrário disso, nós lutamos somente pelo Evangelho. E fizemos isso em amor, com respeito. E é isso que nós precisamos fazer. E vivenciarmos isso em todos os nossos relacionamentos. E assim, então, meus irmãos, nós viveremos um culto racional, um culto coerente a Deus, que é o nosso culto, então, racional a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Pai, por nós estarmos em Tua presença. Que possamos, nessa manhã, Senhor, e por um apelo, assim como Paulo fez aos nossos irmãos de Roma, Pai, para que vivessem um culto racional a Deus, que apresentasse os seus corpos como um sacrifício vivo. E um sacrifício, Pai, vivo envolve, Senhor, uma vida que de fato compreende as misericórdias de Deus. Que possamos, meus irmãos, Senhor, estar cansado de viver uma vida incoerente, que possamos estar desgostosos
com uma vida que se inclina sempre ao pecado, que ao olhar ao nosso pecado, nós possamos ter desgosto do nosso próprio pecado, que possamos olhar para o pecado, Senhor, e de alguma forma repudiá-lo e dizermos: Deus, nós queremos viver uma vida santa, almejar a pureza, desejar a pureza, e que isso nos transforme, Senhor, de certa forma, pelo poder do Teu Espírito, para que isso seja uma vida de coerência, uma vida que nós possamos viver em nossos dias, em nossos momentos, Pai, para que possamos testemunhar daquilo, Senhor, que o Teu Evangelho nos anuncia, Senhor, de uma nova vida, de uma vida que de fato foi transformada por Deus. Deus, que possamos desejar isso, porque, Pai, muitas vezes incorremos, Pai, em nossos pecados, ouvimos o Evangelho e continuamos vivendo da mesma forma, mas que isso seja transformado, Pai, que nós, Senhor, possamos de alguma forma vivermos o Evangelho e isso possa ser um culto a Ti, Senhor, e possa refletir em nossos relacionamentos, que de fato os maridos amem mais as suas esposas, que os maridos de fato amem mais os seus filhos, ensinem os seus filhos a viver uma vida, Senhor, pelo Evangelho, que de fato possamos viver uma vida em que deseje estar em Tua presença, que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos que de fato demonstre, Pai, que nós vivemos contigo, Senhor, que de fato a Tua igreja viva, coerente, de acordo com a Tua palavra, de uma vida que foi transformada por Deus. Ó Deus, traga ânimo, fervor, traga, Senhor, aquece os nossos corações para viver isso e que Tua igreja experimente isso, Pai, essa vicissitude do Teu Espírito, que haja vida, Pai, que isso aconteça em nossos corações e que de fato saiamos daqui, Senhor, para uma nova vida, por uma nova vida em Ti, Senhor. Nós pedimos isso e oramos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus. Amém e amém.